A unção quebra o jugo e quebra a porta da gaiola. Se não entendermos o propósito da unção, irmão, por que Deus nos ungiu com o Espírito Santo da promessa? Por que Ele derramou sobre nós como igreja? E qual o propósito disso? E eu quero mostrar para vocês algumas coisas. E quando eu falar de igreja ou igrejas, não entenda isso como a igreja que você conhece, a igreja do lado, a igreja do outro. Eu estou me referindo à igreja do Senhor Jesus, a igreja bíblica. Como ela deve agir, se comportar, porque o Espírito Santo veio, porque o Espírito Santo liberta o crente, porque que ele derrama unção sobre o crente, porque que o crente é ungido. João capítulo 1, a partir do versículo 32. E João testificou dizendo, repita comigo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse sobre aqueles que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Só aí. Não é uma pomba, é como pomba. E por que a unção quebra o jugo, ou a unção quebra a porta da gaiola e liberta a pomba? Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja de Cristo, ela não existe para viver de fora para dentro. O termo igreja, eclésia, quer dizer chamados para fora. Nós nos reunimos neste lugar e cultuamos neste lugar 2 vezes na semana, algumas vezes nos Gêmeos, mas temos que entender o objetivo disso, porque senão a igreja, ela vira uma gaiola para pomba, ela aprisiona a pomba. Quais são os nossos louvores? Repara bem, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bom é estarmos aqui, vem encher este lugar, a unção de Deus chegou aqui, vem com a tua unção aqui, manda mais fogo aqui. E assim nós estamos aqui, nesse lugar. E a igreja, ela vira uma gaiola para o Espírito Santo, porque vive pedindo que ele fique. Espírito Santo, fica aqui, fica comigo, não vai embora, não me deixe. Eu preciso de ti. E alguns dizem que tu não saia deste lugar.
Até pensando quando Moisés disse: tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for, mas tem gente que pede: Deus, não tira a tua presença deste lugar. Qual é o objetivo de sermos ungidos com o Espírito Santo e qual é o propósito do Espírito Santo vir sobre a igreja? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E observe o objetivo de porque o Espírito Santo virá sobre nós: para sermos testemunhas em Jerusalém, como ou em tanto ao mesmo tempo, entenda isso, tanto ao mesmo tempo, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então o Espírito Santo nos ungiu, Deus nos salvou, nos curou, nos resgatou, nos libertou, e nós precisamos parar de ser uma igreja de fora para dentro, de vir a este lugar só no intuito de pedir, e entender que quando recebemos, temos que levar. Que este poder foi nos dado para transmitirmos. Observe. Você vê que Jesus falou sobre sermos ungidos com o Espírito Santo. Qual é o propósito? Quantos louvores na igreja pedir no Atos 2 novamente? Irmãos, durante muito tempo, eu não estou dizendo que eu não sou a favor disso, eu amo quando a igreja se enche do poder de Deus e as pessoas dançam no poder de Deus. Eu acredito nisso, que Deus derrama a sua unção. Mas eu quero que vocês entendam que na Bíblia você só vai ver isso acontecer na igreja uma vez. Você não vai ver na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, na igreja de Gálatas, na igreja de Tessalônica, na igreja de Filipe. Você não vai ver nas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. Você não vai ver isso acontecendo. E o que aconteceu em Atos 2? A Bíblia diz que com a descida do Espírito Santo, como um vento, eles estavam no cenáculo, veio um vento dos 4 cantos, encheu aquele lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo, viam línguas repartidas como de fogo, e o povo, era a festa do Pentecostes, os judeus que tinham vindo de toda parte, judeus que moravam na Panfilha, Roma, Itália, os que estavam espalhados pela diáspora, que vieram de longe para a festa do Pentecostes, que estava ali, olhou para dentro da igreja e disse: esse povo está cheio de bebida. E dali as igrejas pentecostais, durante muito tempo e até hoje, dão ênfase, por favor, Anne, dão ênfase, que uma igreja espiritual é uma igreja que em todo culto tem gente rodando, gente falando em língua, gente profetizando, gente dançando. Se não tiver isso,
O poder do Espírito Santo não está ali. A Bíblia diz que isso acontece em Atos capítulo 2. E uma outra coisa que acontece em Atos capítulo 2, os versos 7 e 8. Todos pasmavam, se maravilhando, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos eles falarem em línguas estranhas? É línguas estranhas que está ali, irmão? É? O povo estava falando em língua estranha? Na Bíblia fala do dom de línguas e fala o objetivo dele. Que Deus dá esse dom ao crente para ele orar a Deus, e quando ele ora em língua, ele ora em secreto, ele edifica a si mesmo, ele ora com perfeição, ele ora no Espírito. Mas aí no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo enche eles começam a falar em línguas estrangeiras. Isso é muito poderoso, isso testifica, veja que o Espírito Santo não confunde. Ele diz: eu vou derramar sobre vocês, e vocês serão capacitados para pregar em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. E é justamente o que o Espírito Santo faz, ele enche aqueles homens, e ele faz com que aquelas 120 pessoas que estavam ali dentro comecem a falar em idiomas diferentes que representavam as pessoas das nações que estavam ali. Não foi em língua estranha que ninguém de lá de fora não entendeu nada, que ficou isolado. A linguagem saía do templo, a linguagem era entendida por lá de fora. Quem estava do lado de fora estava entendendo o que estava falando lá dentro. Estava até assustado, dizendo: são galileus. A Galileia era uma região pobre. Quando falaram que Jesus vinha da Galileia, Filipe parece que disse: porventura pode vir alguma coisa boa da Galileia, uma região pobre, um povo sem cultura. E aqueles homens de outros países diziam: eles estão falando na nossa própria língua, em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, e aos forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes, árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Irmãos, há uma globalização ali. Algo muito grande acontece naquele lugar. E aí a Bíblia vai continuar dizendo que aqueles irmãos se uniram, venderam os seus bens e dividiam entre si, traziam dinheiro e depositavam ao pé dos apóstolos. Todos os dias se reuniam nas casas e no templo, orando, dando testemunho. O Senhor era com eles. E sabe o que acontece? Ficou muito bom, ficou maravilhoso, ficou cômodo. Partir do pão, aquele ambiente se tornou um ambiente maravilhoso.
mas se esqueceram do porquê o Espírito Santo havia sido derramado. E é aqui que muitas igrejas se tornam gaiola para o Espírito Santo. Fica aqui, não vai embora, derrama aqui, enche esse lugar, é aqui, oferta e compra para aqui, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, é aqui. Eles ficaram ali, não saíram, ficou uma maravilha para todo mundo. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Um dom desapareceu, que eu não vejo nos nossos dias. E eu não sei porque eu vou falar isso hoje. Mas um dom desapareceu. O dom dos diáconos coveiros. Acredita nisso? Esse dom sumiu da igreja. O dom dos diáconos coveiros. Atos 5:9. Então Pedro lhes disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Repita comigo: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Será que Deus está levantando diáconos coveiros essa noite? Porque morreu gente. A gente pede tanto a glória de Deus e o poder de Deus, mas precisamos entender que essa presença pode matar. Mas a igreja ficou ali. E o que Deus precisou fazer para tirar a igreja desse ambiente cômodo, porque é gostoso? Imagine uma unção derramada a cada culto, poder, gente se convertendo, gente ofertando. A Bíblia diz que eles vinham e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aí eles perderam com aquela coisa ambiente, aquele ambiente gostoso. O local ficou gostoso, o local ficou maravilhoso, e eles esqueceram. Aí vem Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Presta bem atenção. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, observe só. Ficaram em Jerusalém, receberam a unção, ficaram em Jerusalém. É gostoso, está gostoso. Mas Deus disse: não foi para isso que eu dei a unção. A unção que eu dei é para serem testemunha em Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. E eles ficaram ali acomodados. E o que Deus precisou fazer? Ele enviou uma perseguição. E a Bíblia diz que essa perseguição acabou com aquela unidade, acabou com aquele partido do pão. Só ficou os apóstolos, mas todo mundo se dispersou.
Versículo 2: e os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava as igrejas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas, repita comigo, mas os que andavam dispersos, eles faziam o quê? Agora coloca Atos 1:8. Mas recebereis unção, que há de vir sobre vós. Essa unção é para que vocês sejam minhas testemunhas, só em Jerusalém? Repita comigo, tanto, ao mesmo tempo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma igreja que se fecha para o mundo, para o bairro, para a cidade, uma igreja que vive para si, é uma igreja que não está cumprindo o propósito da sua existência. Que o propósito da igreja existir, de louvarmos ao Senhor e nos enchermos de Deus, é sairmos daqui transbordando para testemunharmos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso emprego, por onde formos, a palavra de Deus. E eles só foram obedecer isso quando chegou a perseguição, porque ficou muito gostoso o ambiente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com o conforto, com o louvor maravilhoso, com a palavra maravilhosa, com o ar-condicionado ligado. Essa igreja não existe para ser gaiola. Aliás, a igreja de Jesus não é uma gaiola. Fica aqui, Espírito, permanece aqui, Espírito, vem aqui, Espírito, fica comigo, Espírito, me enche, Espírito, mas peraí, para quê? E aí você vê que se recebe poder para ficar rolando na igreja, recebe poder para ficar falando em línguas que ninguém entende na igreja, recebemos poder só para viver uma vida de comunidade, de reuniões, de gemes, de culto, ou recebemos poder para fazer uma pirâmide financeira. Ponha aos pés dos apóstolos, ajuda quem precisa, vamos dividir tudo que temos. Não é de se estranhar que a maioria esmagadora das igrejas vivem de fora para dentro. É por isso que veio o Atos 8:1, engraçado, Atos 1:8. Atos 1:8. Recebam poder para ser minha testemunha. Atos 8:1. Veio a perseguição para saírem de onde estavam e cumprir o propósito para qual a unção veio. É muito estranho que na igreja você espere poder de Deus, ou já até recebeu e perdeu por causa disso, mas ao sair daqui esse poder não influencia no teu trabalho, não influencia no seu testemunho, no seu dia a dia, no seu contexto de vida, não alcança os perdidos. É muito estranho. É muito estranho uma igreja que acha que
A igreja de Cristo é uma igreja local, que ela existe para viver localmente, dividida em denominações, em templos, em prédios. É muito estranho quando nós chamamos de irmãos aqueles que vivem perto de nós, ou aqueles que encontramos na cidade, que conhecemos que somos crentes, mas a Bíblia diz que a igreja de Cristo, que os meus irmãos, não são esses que eu vejo aqui no dia a dia só, não são esses que eu conheço pela cidade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, dá uma olhada na NVI, 1 Pedro 5, 9 na NVI, por favor. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo o que, irmãos? Sabendo o que, irmãos? Os irmãos o quê? E você tem aonde? Então, quando nós falamos em missões, nós estamos falando que nós não podemos pensar só no nosso telhado, no nosso som, no nosso banco, no nosso ar-condicionado. Nós não temos irmãos só em Santa Fé e no Maramã. Nós temos irmãos no mundo. E o que estamos fazendo, se não fazermos o ID de Jesus, se não obedecermos o ID de Jesus, como é que vamos entender isso? Que os nossos irmãos estão em todo o mundo, que não somos uma igreja local. O corpo de Cristo não é a igreja universal, é universal. É transcultural, transterritorial, transprédio, transdenominação. Nossos irmãos estão no mundo. Então, quando algo acontece com nossos irmãos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que levantamos aqui 10 mil reais para ajudar a levantar a casa de nossos irmãos que as chuvas derrubaram, quando nós investimos para fora, através dos missionários, fomos para Lajeiro Branco, estamos na Europa, estamos no Peru, em vários países do mundo. Por que fazemos isso? Porque essa é a razão de sermos igreja. Não olhar só para Jerusalém, para o local, mas olhar para o mundo e entendermos que o que acontece sim com nossos irmãos no mundo é responsabilidade nossa. E talvez eles estejam numa condição ruim e nós estamos numa condição boa. Eles estejam debaixo de perseguição, eles não têm um templo para congregar, eles não têm um dinheiro para construir, eles não têm permissão do governo. Mas nós, com a liberdade que temos e com o recurso que temos, podemos levar alívios para esses irmãos, o evangelho para esses irmãos, gerar novos irmãos. Então, uma igreja que não atua nos 4 lugares ao mesmo tempo, ela está deixando de atender o propósito pelo qual ela existe. Uma igreja que vive para si, constrói um império, acumula milhões na conta, saldo, enquanto nós estamos vendo irmãos espalhados pelo mundo, vivendo em necessidade e em dificuldade. Agora imagine, irmãos, aquelas igrejas que ousam dizer, imagine, só nós seremos salvos, só nós estamos certos. A salvação está nessa igreja aqui. A salvação está nessa. A igreja nasceu em 1780. Quem morreu antes dela está perdido. A igreja nasceu em 1830. Quem morreu antes dela está perdido.
Brasil para Cristo nasceu aí em 1950, 1950. Quem morreu antes disso está perdido. Tem igreja que ela não só é uma gaiola, mas ela tem coragem de dizer: aonde só tem um templo nosso, tem salvação. Se não tem um templo nosso em tal país, em tal lugar, está todo mundo perdido, porque a salvação está nessa igreja. Então, se nós entendermos o porquê louvamos, o porquê pedimos unção, o porquê nos reunimos como igreja, o porquê que Deus está abençoando a nossa vida financeira, se nós entendermos que é para olharmos para fora, essa unção, a tendência é dobrar, se multiplicar. Agora, a vida das igrejas é viver em torno de seminário de cura interior, seminário de libertação. Esses dias eu fui num lugar, eu não quero nem comentar, uma mulher que já há anos é crente. Pastor, eu quero te convidar, vai vir um grupo na cidade, vai dar um seminário lá na igreja da minha pastora. E eu acordava de madrugada com demônios, e eu perdi o sono, e eu estou indo fazer esse seminário de cura interior, e eu preciso de cura interior. Meu Deus do céu! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. E Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. E Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vão, expulse os demônios, cure os doentes, liberte os oprimidos do diabo. Parece que Paulo, em Efésios capítulo 3, agora não me lembro, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito é o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Ele já nos deu tudo o que precisávamos. Ou não nascemos de novo, ou precisamos nascer de novo. Porque um crente nascido de novo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: agora os que estão, ou eu errei, 2 Coríntios ou 1 Coríntios 5 ou 17, põe 17 aí, versículo 17. Portanto, repita, portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova, é uma nova criação. Chega desse negócio de que meu pai, minha mãe, eu sou vítima. Chega, eu sou uma nova criatura, o Espírito que veio. Hoje eu estava, ontem eu estava lembrando que quando eu aceitei Jesus, a pessoa que eu mais detestava na minha vida e tinha rincha era minha mãe. Durante anos não se falávamos, não olhávamos. Mas cheio do Espírito Santo, ela falava, eu respondia, ela falava, eu respondia. De repente o Espírito Santo falou: pare de responder a sua mãe, ore por ela. E em 8 meses minha mãe estava na igreja.
as coisas antigas não vão passar, já passaram, e tudo se fez novo. Mas hoje nós estamos preocupados em pregar problemas existenciais. Não a ajuda do alto, mas a autoajuda, porque quem quer vir para a igreja para entender que quando foi salvo por Jesus, não é para se tornar bem nesta vida, não é para ganhar, mas é para perder, e é para enxergar um reino eterno. Então trocamos a mensagem do Evangelho por uma mensagem que enche igreja, mas que não transforma, que não liberta, que não faz a pessoa ser nova criatura, nova criação. E essas pessoas vão atrás de seminários, vão para um lado para o outro, 30 anos na igreja, estão precisando de cura interior, enquanto na verdade estão precisando nascer de novo. Nunca nasceram de novo. Imagina as igrejas que dizem que só elas estão certas, que só tem elas sem salvação. Olha Lucas comigo, capítulo 9, do versículo 38 ao 40. Olha só, Lucas 9, 38 e 40. Como a gente gosta de pôr na gaiola. Como tem igreja que diz, se não tiver aqui, não está certo. Se não estiver fazendo aqui, não está certo. Se não é parte de nós. Olha lá, um homem aonde? Um homem da multidão bradou: mestre, suplico-te. Espera aí que eu errei nisso aí. Eu errei nessa referência. Deixa eu ver se é Lucas 9 ou Lucas 8 aqui que eu não estou enxergando. Põe Lucas 8 para me ver. 39. 39. Não. Nós vamos achar. Vocês vão me ajudar a achar aí. Eu não sei porque eu errei essa referência. Os discípulos viram um homem, parece que expulsando demônios, e falaram: mestre, nós vimos um homem que não é do nosso grupo, está expulsando demônio, nós mandamos ele parar. Nós vimos um homem que, olha lá. Nossa, era Lucas 9, 36 ou 38? Marcos, né? Mestre, disse João, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome, e nós fizemos o quê? Vimos um homem. De onde esse homem? De qual igreja que ele pertence? Qual denominação ele é? É da Deus é Amor, do Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Vimos um homem expulsando o demônio no nome do Senhor, e procuramos impedi-lo, porque o quê? Ele não era da gaiola. Terrível, né? Quando uma igreja, ela se acha superior às outras, quando ela, meu Jesus amado. Um homem Senhor, nós vimos um homem aí, ó, expulsando o demônio em teu nome, e nós procuramos o quê? Impedi-lo, porque não era do nosso, porque não estava na gaiola, porque não fazia parte do grupo. 39. O que Jesus disse? Não impeça, disse Jesus, ninguém que faça um milagre no meu nome,
pode falar mal de mim logo em seguida. Não impeço. Sabe, nessa igreja, qualquer crente que estiver diante de uma pessoa que aceitar Jesus e desejar ser batizada, pode batizar, trazer ele para a igreja, falou que você batizou e ele vai ser recebido na igreja. Nessa igreja qualquer crente pode ministrar a ceia. Se você encontrar com alguém e a pessoa dizer eu quero ser batizada agora, você não vai precisar falar espera em abril, tem água, eu vou te batizar. Mas você vê denominações que os membros podem pregar o evangelho, os membros podem ir atrás das almas, mas alguns detêm o poder de fazer o processo de libertação, de batismo, e só se eles batizarem vale, se confirmam. Então quando fala não é dos nossos, não pertence a nós, não faz parte de nós, só nós temos a razão, só nós temos a salvação, é dentro desse prédio, é com essa placa. Quando a igreja pensa que irmão é só quem está dentro da igreja, no bairro, ou quem encontra na cidade, nós temos irmãos pelo mundo. Irmãos pelo mundo. Então não tem sentido nenhum Deus te encher com o Espírito Santo, você rodar dentro da igreja, começar a falar uma língua no meio do culto que em vez de ajudar, atrapalha todo mundo. Você se vê em igrejas, o pastor está pregando, alguém está louvando e está lá alguém no meio, bagunçando, falando em língua estranha, ninguém está entendendo nada. Ou aquela rodação. E como em Atos 2, e precisamos entender que existimos com um propósito, que daqui de Santa Fé, aonde nos reunimos e somos cheios da unção de Deus, possamos levar o Evangelho, espalhar o Evangelho, pensar não só em nós, mas que temos irmãos espalhados pelo mundo.